Olá e seja muito bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula eu vou te mostrar como você vai fazer para estudar os textos com áudio em inglês de uma forma que seja realmente eficiente, que realmente te ajude a aprender de uma forma mais rápida o idioma. E o primeiro passo, antes de mais nada, é você encontrar os textos com áudio em inglês para você estudar. E para isso eu separei aqui dois sites onde você pode encontrar gratuitamente aí textos com áudio em inglês. O primeiro deles é este site aqui, esls.com. Nesse site aqui, você vai encontrar você vai encontrar centenas de textos gratuitos. São pequenos textos com áudio para você poder baixar o áudio e poder fazer o estudo. Eu vou clicar aqui, cliquei ali naquela primeira, e aqui você já vai ver, se eu descer um pouco mais, diversos textos com áudio totalmente gratuitos para você poder estudar. Vou clicar nesse primeiro aqui. E aqui, como você pode ver, ele tem um pequeno texto com áudio para você estudar. Mas se você procurar aqui, ao longo dessa lista enorme, você vai ver que tem vários outros textos também de diversos tamanhos. Se eu fechar aqui e voltar no início, você vai ver que tem várias opções aqui para você clicar. Por exemplo, eu vou clicar nessa opção aqui, e aí aqui abaixo novamente vão ter vários outros textos com áudio para você acessar. Vamos clicar nesse primeiro aqui. Como você pode ver, vai mudando o tamanho conforme o nível de dificuldade. E aqui você tem o texto e aqui você tem o áudio desse texto para você poder ouvir. Esse daqui é o primeiro site. A única coisa dele é que ele não tem a tradução desses textos, né? Então você precisaria usar ali o Google Tradutor para poder pegar a tradução desse texto. Mas, no geral, é um ótimo site, sim. É claro que algumas vezes a tradução lá do Google Tradutor não vai fazer muito sentido, mas já é um começo. Hoje em dia o Google Tradutor ele já está bem melhor e você já consegue uma tradução legal sim para você estudar. Então esse daqui é o primeiro site que você tem para poder encontrar textos com áudio em inglês para você estudar. Outro site que você pode usar também é o TED Talks. O site TED Talks é um site muito famoso de palestras, né? E aqui você encontra diversas palestras em milhares de idiomas, né? Milhares de traduções de textos com áudio. Você pode usar essas palestras para estudar também. Então aqui, como você pode ver, tem uma opção de linguagens, né? De idiomas. E aí você pode clicar aqui, selecionar o inglês. E aqui embaixo vão aparecer diversas palestras de vários tipos, vários assuntos. Aqui você também pode selecionar os tópicos. Aqui tem tecnologia, entretenimento, negócios, enfim. Aí é só você clicar aqui em cima de uma palestra que seja do seu interesse. E aqui, além de você ter acesso ao vídeo da palestra, você também consegue fazer o download do áudio dessa palestra para você baixar no seu celular, enfim, onde quer que você queira escutar. E aqui, se você clicar em Transcript, você vai encontrar a transcrição dessa palestra. E aqui é só você selecionar o idioma. Algumas palestras vai acontecer de elas ainda não terem a transcrição em português. Então, você vai voltar lá na página inicial e vai procurar uma que tem. Essa aqui, no caso, não tem, ela só tem em inglês ainda. Então, vou procurar uma que seja mais antiga. Geralmente, isso acontece com as palestras mais recentes, que ainda não deu tempo de eles colocarem. Mas tem várias outras também. Vou procurar uma outra aqui que tenha transcrição em português. Vamos pegar essa daqui como exemplo. Vai carregar aqui a tela e aqui embaixo já aparece a transcrição em 4 idiomas, como você pode ver aqui. Aí é só você clicar aqui novamente e ver aqui se está disponível o português. Aí, por exemplo, vamos supor que esse francês aqui fosse o português. Você vai ver que aqui a transcrição abaixo já iria mudar. Então, você consegue também utilizar o site do TED para você poder baixar aqui os textos com áudio. Aí, para você baixar o áudio dessa palestra, é só você vir aqui em Share e clicar aqui em Download. Aí, nesse download, você vai selecionar se você quer fazer o download do vídeo ou o download do áudio. Nesse caso aqui não está aparecendo também, mas é uma questão de você entrar no site e procurar uma palestra que tenha a transcrição disponível aqui em português, uma palestra que seja em inglês, é claro. E aí você vai fazer o download e talvez copiar esse texto aqui para um arquivo do Word, para você poder transformar em PDF e deixar no seu celular. Mas basicamente são esses dois sites aqui que você tem para poder encontrar textos com áudio. É só você vasculhar eles aqui bastante, né? Entra nesses sites assim que acabar a aula, dá uma olhada neles, olha os textos, as palestras que tem disponíveis para você.
E aí, se você achar melhor usar aqui os textos com áudio do ESLS, é só você pegar aqui o texto que você quer, jogar ali no Google Tradutor, que, como eu falei, já é um começo, muitas vezes não vai ser exata a tradução, mas já dá para começar a estudar. Ou então você vem aqui no site do TED Talks e faz uma pesquisa aí de uma palestra que seja do seu interesse e que tenha transcrição em português e o áudio disponível para download. Então, você pode fazer o download do vídeo também, não tem problema nenhum. Então, esse é o primeiro passo, você encontrar um texto com áudio para você estudar. Ok, agora então que você já sabe onde encontrar os textos, eu vou te mostrar como estudar os textos com áudio em inglês. Então, bom, como eu tinha comentado, é bem simples. Você vai fazer isso basicamente em 3 etapas, tá? Na primeira etapa, você vai ler e entender o que está falando no texto. Então, você vai começar a fazer a leitura daquele texto para você poder entender. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu escolhi essa palestra aqui para estudar ela. E o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a transcrição em inglês. Aí eu posso abrir aqui uma nova aba, se for o caso, e abrir a transcrição em português. Vamos supor que aqui fosse o português novamente. Eu não fiquei procurando aqui uma palestra também que tivesse a transcrição em português para a gente não perder muito tempo. Mas vamos supor que aqui, então, é o texto em português. Aí, o que você vai fazer? Você vai começar a ler esse texto aqui cuidadosamente, né? A primeira linha, vai lendo e vai vendo a tradução. E aí, você vai começar essa primeira etapa, que é de ler e entender esse texto. E aí, depois que você começou a ler, começou a entender o que o texto ali está falando, que você começar a ter um entendimento básico, e aí, depois que você fizer essa leitura, então, do texto, vendo ali o que está falando, tudo certinho, o que você vai fazer? Você vai pular para a segunda etapa, que é escutar o áudio enquanto você lê o texto. Então, ali você vai lendo, vai entendendo, vai lendo em inglês, vai lendo a tradução, até que você tenha ali um entendimento do texto. Se precisar, pesquisa uma palavra no Google para ver qual que é o significado, vai fazendo anotações, aí vai de você mesmo. Mas aí você vai fazer a primeira etapa lá. Quando você já tiver um certo entendimento do que aquele texto está falando e já consiga ali entender mais ou menos o que está escrito, você vai começar essa segunda etapa, que é escutar o áudio enquanto você lê esse áudio. E aí você vai repetindo esse processo até que você esteja conseguindo acompanhar o que está sendo falado no áudio com o que está escrito ali. Aí você vai escutando, até que você consiga ali acompanhar. E no terceiro e último passo, você vai começar a escutar o áudio sem ler nada do texto. Você vai apenas ouvir aquele áudio até que você tenha entendido também, pelo menos ali 80% do que está falando naquele texto, do que está falando naquele áudio daquele texto. Então, recapitulando, primeira etapa, você lê e entender o que está falando, lê ali também até entender os 80%, né? Vai lendo, vai fazendo com calma, não precisa ter pressa para fazer isso. É com bastante calma que a gente vai aprendendo mesmo, vai vendo palavra por palavra, vai vendo. É claro que muitas vezes não tem uma tradução exata, ou as frases em inglês em si, elas são bem diferentes, né, a estrutura do português, mas vai fazendo isso aos poucos que você consegue sim. A segunda etapa é escutar o áudio enquanto você lê, aí você vai lendo e escutando até você conseguir pelo menos acompanhar. E a terceira etapa é escutar o áudio sem ler o texto até que você tenha um entendimento desse texto. Como eu falei, não tenha pressa, você pode levar alguns dias nesse processo, não tem problema. À medida que você vai aprendendo, você vai melhorando cada vez mais. Então, vai fazendo ali, por exemplo, se você pegar uma palestra mais longa, procure, claro, pegar, se você puder, a mais curta possível, que você encontrar, porque fica mais fácil, mas você pode fazer metade da palestra a primeira vez, depois você faz a outra metade, e assim você vai fazendo, né? É sempre recomendado pegar um texto menor mesmo, ou se você pegar um texto daquele ESLS, também você vai fazendo com calma, não tenha pressa porque o objetivo é você aprender, e no começo é um pouco complicado mesmo. Mas não é impossível, você vai ver que à medida que você vai fazendo, vai pegando ali a manha de como faz, vai ficar bem simples. Como eu falei, é simples, não tem muito segredo. Você pega, lê o texto, entende, depois escuta o áudio, vai treinando. É só você fazer como eu expliquei aqui. Então agora eu tenho uma pequena tarefa para você, tá? Eu quero que você acesse um desses 2 sites que eu te falei, que eu te mostrei nessa aula,
E aí você vai começar a estudar o seu primeiro texto com áudio, tá? Eu acredito que seja mais fácil começar pelos textos lá do ESLS, porque são textos mais básicos, textos mais simples, para você começar ali meio que aquecer no estudo de textos com áudio. Talvez se você pegar uma palestra logo de cara, pode ser que tenha alguns termos mais complicados e tudo mais, e aí você acabe desanimando. Então pega ali um texto ali das palestras, joga lá no Google Tradutor, vai analisando frase por frase, palavra por palavra, vai aprendendo, vai anotando, até você entender ali pelo menos 80% do texto e do áudio que você vai ouvir, tá bom? Como eu falei, o importante é você aprender. Na próxima aula, eu vou te mostrar como você vai fazer para aprender palavras novas todos os dias em inglês e assim aumentar o seu vocabulário. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, deixa no comentário, que eu vou deixar aqui um campo de comentários abaixo dessa aula, para que eu possa te responder, para que eu possa te ajudar, tá bom? Ou então você me manda um e-mail para o endereço de e-mail que eu vou deixar aqui abaixo de todas as aulas. Caso você tenha alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Mas faz sim e vai lá e cumpre a tarefa que eu te falei hoje. Começa a estudar o seu primeiro texto com áudio e qualquer coisa é só me falar. Então é isso, eu te vejo na próxima aula.